Há 916 milhões de pessoas trabalhando na agricultura no mundo todo, e cada safra é uma história de esforço humano, máquinas e escala impressionante. No vídeo de hoje vamos passar por 30 das colheitas mais impressionantes já registradas. Mais de 70% da produção de laranja dos Estados Unidos vem da Flórida, mas por trás desses campos intermináveis está o trabalho árduo de milhões de trabalhadores imigrantes. Sob o sol escaldante do sul, eles carregam no peito uma bolsa de tecido grossa e se movem entre as fileiras de árvores. Cada laranja madura e suculenta é colhida com um movimento firme e cai na bolsa. Quando a bolsa enche, eles esvaziam nas grandes caixas que já esperam ali perto e voltam para o meio da folhagem densa. – 73% da mão de obra agrícola nos Estados Unidos é composta por imigrantes. Graças a eles, milhões de laranjas são colhidas todos os dias, sustentando uma indústria de bilhões de dólares. Outro estado importante na agricultura americana é a Califórnia, a capital mundial do morango, fornecendo 85 a 90% da produção americana de morango e uma parte enorme para o mundo todo. Mas para ter aquelas caixinhas de morangos vermelhos e suculentos, os agricultores precisam se curvar por horas seguidas ao longo de cada fileira de terra. Para aliviar a pressão nas costas e nos joelhos, eles usam plataformas de apoio para a colheita. O colhedor se deita de bruços na prancha, estica a mão para selecionar os morangos maduros, enquanto o veículo avança devagar. É uma solução simples, mas muito eficaz. Em seguida, vamos para o estado de Jalisco, no México, onde é produzida quase 99% da tequila do mundo. Mas tudo começa nos campos ásperos de agave, com os trabalhadores conhecidos como gimadores. Nas mãos deles está o coa de cabo longo com lâmina redonda e afiada. Com poucos movimentos precisos, a planta de agave é derrubada. Camada por camada de folhas espinhosas é aparada, o colo da raiz é cortado, a lâmina corta fundo, revelando o grande núcleo redondo chamado pinha. As pinhas, que pesam dezenas de quilos cada, são levadas para a destilaria. As folhas restantes são descartadas ou compostadas para devolver nutrientes ao solo. Diferente do agave, a alface é cultivada em 106 países ao redor do mundo. No campo, os agricultores usam facas para cortar cada cabeça com precisão, sem amassar as folhas. As que atendem ao padrão são colocadas na área de embalagem, prontas para a jornada até as fábricas e supermercados. Hoje em dia, muitas fazendas grandes usam máquinas colheitadeiras gigantes. A máquina desliza devagar pelas fileiras, com lâminas afiadas cortando cada cabeça uniformemente. A alface é levada por uma esteira superior para a limpeza inicial, enquanto trabalhadores de ambos os lados inspecionam com cuidado, mantendo apenas as cabeças mais perfeitas. Próximo destino, plantações de chá no Japão. O mercado de chá lá deve atingir mais de 112,8 mil toneladas em 2025 e 167 mil toneladas em 2034. Por trás desse crescimento estão campos de chá colhidos com precisão quase absoluta. Uma estrutura larga envolve toda a fileira de arbustos de chá, garantindo que nenhum broto jovem seja perdido. No centro fica o sistema de lâminas rotativas de alta velocidade, que cortam exatamente a parte tenra. O chá cortado é aspirado e transferido para o saco coletor na parte de trás. Todo o processo acontece de forma ritmada e organizada.
Diferente de muitas outras culturas, o abacate geralmente é colhido manualmente. Só o mercado americano consome entre 1,27 e 1,36 bilhão de quilos de abacate por ano, criando uma pressão enorme nas fazendas. Os agricultores usam elevadores hidráulicos para se elevar até o topo das árvores. Assim, conseguem observar com cuidado e escolher as frutas no ponto exato de maturação. A combinação de tecnologia de elevação e olho experiente garante que cada abacate colhido tenha qualidade uniforme. Estamos agora na região de Veneto, na Itália, a maior área de produção de uvas para vinho do país, com cerca de 1,4 milhão de toneladas por ano. Em vez de colher manualmente cada cacho, muitas vinícolas usam máquinas sacudidoras de videiras. A máquina gigante se move ao longo das fileiras perfeitamente alinhadas, aplicando vibrações suficientes para fazer as uvas maduras caírem nas bandejas coletoras abaixo, sem danificar as plantas. Quando as bandejas enchem, o operador despeja tudo em grandes recipientes. As uvas caem como uma chuva roxa, prontas para o processamento. Diferente de muitas culturas colhidas em uma única safra, o tabaco é cortado em 3 a 5 ondas por ano. Isso significa que os agricultores quase não têm tempo de descanso. As colheitadeiras modernas hoje aliviam bastante o trabalho. Elas se movem ao longo das fileiras, cortando cada haste de forma limpa em um instante. A planta inteira é alimentada diretamente na máquina para processamento. Com alta velocidade e operação contínua, cada máquina consegue colher cerca de 2 hectares por dia. No Brasil, a melancia é cultivada o ano inteiro, por isso a produção anual do país chega a quase 2 milhões de toneladas. A colheita de melancia exige muita resistência e persistência. Os agricultores giram levemente o pedúnculo para separar o fruto da videira. Os trabalhadores formam uma fila longa e passam as melancias pesadas de mão em mão sob o sol forte. As melancias são empilhadas nas caçambas dos caminhões. Após um dia de trabalho intenso, todo o campo fica limpo, pronto para ser transportado para os mercados. Próximo produto: algodão. A produção mundial de algodão este ano está projetada em cerca de 26 milhões de toneladas. Para lidar com esse volume imenso, as colheitadeiras de algodão são indispensáveis. A máquina consegue processar 6 fileiras ao mesmo tempo. Eixos rotativos de metal giram continuamente, envolvendo as fibras brancas e puxando as limpas da planta. O algodão é então aspirado diretamente para grandes compartimentos internos. Com sistemas modulares modernos, o algodão recém-colhido é imediatamente prensado em fardos enormes ainda na máquina. Próximo destino: pomares de limão carregados de frutos. A produção mundial de limão para a safra 2025/26 está prevista em cerca de 10,1 milhões de toneladas. Mas para alcançar esse volume, cada limão precisa ser colhido com cuidado absoluto. Os trabalhadores se movem devagar ao longo de cada fileira, observando atentamente a cor da casca e a firmeza do fruto. Ao colher, eles torcem o pedúnculo para soltá-lo do galho em vez de puxar com força.
Cada limão cai perfeitamente na cesta. Quando a cesta enche, elas são levadas para pontos centrais de coleta, onde centenas de outros limões já esperam. No Japão, existe um método de conservação de maçãs que parece quase contraditório, sem câmara fria. Em vez disso, elas são enterradas sob a neve durante todo o inverno. As maçãs são colhidas das árvores e cuidadosamente colocadas em recipientes. Uma tampa de madeira é colocada por cima, as frestas vedadas com galhos para impedir a infiltração de água derretida. Depois, lonas cobrem os recipientes e uma camada espessa de neve, até 50 centímetros, é acumulada por cima. Sob essa espessa camada branca, as maçãs são conservadas naturalmente por meio ano sem refrigeração artificial, mantendo a crocância e desenvolvendo um sabor ainda mais doce com o tempo. No meio dos campos tranquilos de lótus no Vietnã, os agricultores entram na busca por um tesouro escondido sob camadas profundas de lama. Esse tesouro não é outro senão a raiz de lótus, um produto agrícola delicioso e nutritivo. Os agricultores entram na lama, tateando com cada passo. Usam as mãos nuas ou ferramentas pequenas para sondar a argila úmida, cavando com cuidado até alcançar cada raiz. Qualquer força excessiva pode quebrar a raiz ao meio e reduzir seu valor. O trabalho geralmente acontece em dias ensolarados, quando o solo está mais fácil de cavar e as raízes estão no ponto ideal de firmeza e crocância. Depois de retiradas da lama, as raízes de lótus são lavadas, classificadas e enviadas ao mercado. Outro produto agrícola famoso no Vietnã é a jaca. Nos primeiros 9 meses de 2025, o Vietnã faturou mais de 141 milhões de dólares com exportação de jaca. Para colher esse fruto, os agricultores usam facas afiadas para cortar o pedúnculo do galho. Para frutos altos, eles precisam subir na árvore. Depois de baixados, os frutos são colocados deitados com o pedúnculo para baixo para que a seiva escorra naturalmente. Quando a seiva diminui, cada fruto é carregado nos veículos, pronto para iniciar a jornada como produto de exportação de milhões de dólares. Em seguida, vamos ver como os agricultores europeus colhem beterraba sacarina. Para a safra 2025/26, a produção de beterraba sacarina dá e está prevista em cerca de 16,1 milhões de toneladas. No campo, a colheitadeira opera continuamente. A frente com lâminas rotativas corta rapidamente as folhas verdes. Logo em seguida, a unidade especializada desce, penetra fundo no solo e levanta suavemente cada beterraba do chão. Uma vez levantadas, as beterrabas são levadas por uma esteira acoplada ao corpo da máquina. A esteira as conduz para um grande recipiente que corre paralelamente ao lado. Em penhascos de 80 metros de altura no Nepal, as pessoas se penduram no ar apenas para coletar mel. Alguns caçadores de mel já caíram no abismo e nunca foram encontrados. Poucos sabem que essa tradição de caçar mel louco existe há mais de 250 anos. As pessoas vão em grandes grupos, cada uma com uma tarefa específica. Na base da montanha, um grupo queima lenha e adiciona folhas úmidas para criar fumaça densa que expulsa as abelhas gigantes dos ninhos.
Quando as abelhas se dispersam, o escalador na corda usa uma vara longa para quebrar pedaços de favo e baixá-los na cesta à sua frente. Isso não é apenas colheita, é um confronto entre o ser humano e a natureza selvagem. Falando de culturas doces, não podemos deixar de lado a cana-de-açúcar. 40% da produção mundial de cana vem do Brasil. Para lidar com esse volume gigantesco, máquinas enormes trabalham sem parar. As lâminas rotativas na frente descem até o nível do solo, cortando cada haste em um instante. Ao mesmo tempo, roscas transportam a cana para dentro, removem as folhas e empurram o caule limpo para o sistema de esteira. Após o processamento, a cana é levada por um tubo e soprada diretamente para o caminhão que corre paralelo ao lado. Próximo produto, mirtilo silvestre. Em 2024, a produção de mirtilo selvagem atingiu 41,19 milhões de quilogramas, avaliada em cerca de 49,3 milhões de dólares. Quando a temporada chega, a cabeça da colheitadeira desliza rente ao solo, passando pelos arbustos baixos de mirtilo. O sistema de vibração e coleta separa os frutos maduros dos caules, levando-os ao compartimento em segundos. Cada arbusto é varrido completamente, criando um ritmo rápido e uniforme de colheita. A colheita não para nem mesmo quando neva. Com essas máquinas semiautomáticas, os agricultores ainda conseguem colher couve de Bruxelas no frio intenso. Com movimentos rápidos e precisos, cada planta de couve de Bruxelas é arrancada do solo. Uma única planta pode produzir de 60 a 100 pequenos botões alinhados ao longo do caule. Cada planta é então alimentada em um sistema de corte com lâminas rotativas que separam os botões do caule. Os botões redondos e perfeitos se acumulam na máquina e são descarregados em contêineres, depois enviados para as fábricas de processamento. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem romãs. Por volta do final de setembro, quando as romãs estão vermelhas e cheias, o trabalho começa. Eles giram suavemente e separam cada fruto do galho, colocando-o com cuidado na cesta. Em média, cada pessoa consegue colher centenas de frutos por hora. Quando as cestas enchem, os agricultores as empilham no meio do pomar para transporte. Graças ao trabalho diário dedicado, esses agricultores produzem mais de 3 milhões de toneladas de romãs para o mundo a cada ano. Outra fruta frequentemente colhida manualmente é o kiwi. Os agricultores ficam sob a treliça, olhando para cima para inspecionar cada cacho. Eles giram suavemente para separar o kiwi do pedúnculo e o colocam na cesta. A tarefa se repete milhares de vezes, exigindo grande habilidade e paciência. Hoje em dia, algumas fazendas estão testando robôs que imitam os movimentos humanos de colheita. O braço mecânico se estende, identifica e separa o fruto com precisão, aumentando significativamente a produtividade. Próximo produto: cebola. Cada pessoa no mundo consome cerca de 6,2 kg de cebola por ano, mas antes de chegar à cozinha, elas passam por uma jornada cheia de poeira e terra. As cebolas passam por uma peneira vibratória contínua na colheitadeira, onde a terra aderida e as raízes secas são removidas. Depois, são depositadas no campo em fileiras organizadas para secar ao sol.
Após a secagem, os agricultores rapidamente reúnem as cebolas e as carregam diretamente nas caçambas dos caminhões. Do campo, elas são transportadas para áreas de processamento ou armazéns prontas para o mercado global. Diferente da maioria das culturas, quando maduras, as avelãs caem naturalmente no chão. A área plantada com avelãs no mundo chega a cerca de 600 mil hectares, e a colheita manual em uma área tão grande seria extremamente demorada. Em vez disso, máquinas coletoras entram no pomar. Na frente há um rolo com pentes e dedos de borracha que varrem as avelãs do chão de forma limpa. Uma vez aspiradas para dentro, as avelãs passam por um separador e sistema de ventiladores que sopram folhas secas, poeira, galhos pequenos e nozes vazias. Uma esteira com barras transversais continua a peneirar antes de despejar as avelãs limpas nos recipientes. Em fazendas grandes, os pepinos também são colhidos por máquina. A parte frontal separa suavemente cada fruto do caule, sem danificar a planta. Os pepinos são imediatamente levados para a esteira traseira. Ali, recebem uma limpeza preliminar no local. Todo o processo ocorre continuamente, quase sem pausas. Graças à mecanização, no último ano o mundo colheu mais de 100 milhões de toneladas de pepino. Próximo destino, pomares de ameixa na Califórnia. Nos Estados Unidos, quase 99% das ameixas frescas e secas vêm desse estado. Para colher ameixas, os agricultores usam sacudidores de árvores. Em poucos segundos de vibração forte, todas as ameixas maduras caem ao mesmo tempo como uma chuva roxa. No entanto, alguns donos de pomares ainda preferem a colheita manual para garantir a qualidade de cada fruta. Eles contratam centenas de trabalhadores imigrantes para colher dia e noite. Graças a eles, as ameixas são sempre colhidas no ponto certo, entregando a melhor qualidade ao mercado. No meio da floresta silenciosa das montanhas, as pessoas buscam silenciosamente os brotos de bambu que acabaram de surgir do solo. Ao encontrá-los, usam enxadas ou facas pequenas para cavar ao redor da base, cada golpe muito cuidadoso para não quebrar a parte tenra interna. Os brotos são levados até um riacho para lavar a lama e depois arrumados cuidadosamente na cesta carregada nas costas. O caminho de volta pode ser íngreme e longo, os ombros pesados, mas essa é a fonte de renda de muitas famílias em áreas montanhosas remotas. Dos pequenos brotos, elas sustentam gerações inteiras. Nos vastos campos de abóbora nos Estados Unidos, a colheita começa com o som seco do corte chac no pedúnculo. Os agricultores se abaixam, levantam cada fruto com cuidado para não arranhar a casca grossa protetora. O trabalho parece simples, mas exige resistência física, pois cada abóbora vermelha pesa muito nas mãos. E há lugares como o Alasca, onde as abóboras não crescem apenas grandes, mas gigantescas. Graças ao fenômeno do dia sem fim durante todo o verão, quando o sol brilha quase 24 horas por dia, as plantas ultrapassam os limites normais. Algumas atingem mais de 100 quilos, estabelecendo recordes mundiais. Próximo produto, repolho. Esse superalimento acaba de ser destacado pela Vogue como o vegetal de 2026.
Em escala comercial, esse vegetal é colhido por máquina. As lâminas descem rente ao solo, separando o repolho da terra em um instante. As cabeças redondas e firmes são levadas para dentro da máquina para remover raízes e retirar as folhas externas. No final da linha, os trabalhadores inspecionam e classificam rapidamente. Os repolhos perfeitos deslizam direto da esteira para as caçambas dos caminhões que esperam. Outra especiaria comum é a canela. Quando chega a temporada de colheita, os trabalhadores raspam cuidadosamente a casca dura externa, revelando a camada interna aromática. Cada tira é descascada longa e levada para secar ao sol. Ao secar, elas se enrolam naturalmente formando os característicos pauzinhos de canela, como se a própria natureza tivesse finalizado a última etapa. Depois, a canela é enviada às fábricas para ser processada em pauzinhos ou moída em pó, servindo cozinhas no mundo inteiro. Com consumo global próximo de 300 mil toneladas por ano, essa especiaria pequena passa silenciosamente por milhões de lares. Por fim, vamos ver como os agricultores colhem cerejas. Na forma tradicional, cada cereja é colhida à mão. Os agricultores mantêm o pedúnculo intacto para que o fruto não perca a umidade nem amasse, e o colocam cuidadosamente na cesta pendurada no peito. Mas quando a escala aumenta, os sacudidores de árvores se tornam mais populares. O braço mecânico agarra levemente o tronco e vibra uniformemente por alguns segundos. Centenas de cerejas maduras caem juntas nas lonas coletoras abaixo, mais rápido, mais forte, mas ainda preservando a qualidade. O vídeo termina aqui. Qual método de colheita mais te impressionou? Compartilhe nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.